Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre potenciais de redução de pares relacionados, mas de uma maneira mais inteligente. Nós vamos usar os diagramas de Latimer. Acho que é assim que se pronuncia. Algumas pessoas podem pensar que isso é um assunto um pouco avançado, mas ah, se você está no ensino médio avançado, você vai entender. Se você está fazendo química geral na universidade, também você vai entender. Isso aqui é muito comum em livros de química inorgânica. Então vamos definir aqui os diagramas de Latimer. Então é mais fácil entender a relação entre o potencial redox eh, com os potenciais dos pares relacionados quando os valores são apresentados na forma do diagrama de Latimer. Então, os vários estados de oxidação do ferro em solução ácida são mostrados nessa figura aqui, nesse diagrama. Então, o diagrama inclui os três estados de oxidação mais comuns do ferro, aqui o ferro 3, o ferro 2 e o ferro 0. E também inclui um estado um pouco incomum, que é o mais 6, que é o ferro aqui no íon ferrato. O número entre cada espécie, ou entre cada fórmula aqui, tipo FeO4 2-, Fe3+, é o potencial padrão de redução para a semi-reação que envolve essa espécie. Por exemplo, esse aqui é o potencial padrão de redução do ferro 3 a ferro 2. Esse aqui é o potencial padrão de redução do ferro 2 a ferro 0. Aqui de ferro 3 a ferro 0. Digamos que você não conhecesse, só para lembrar como nós calculamos. Então, nós sempre usamos essa relação aqui, menos NFE. Então, olha, de 3 para 2, você tem, vou pôr aqui, N e o potencial. De 3 para 2, você tem um elétron, potencial 0,77. De 2 para 0, você tem 2 elétrons e o potencial de menos 0,44. Então, seguindo o que nós já fizemos, mas de uma maneira agora mais prática, então eu vou ter 3 aqui, e esse produto aqui vai ser esse produto de número de elétrons vezes potencial. Não se confundam com o fato de você multiplicar a semi-reação e não mudar o potencial, mas isso aqui é uma outra coisa. Esse número que eu vou calcular aqui e que eu vou colocar aqui abaixo diz respeito a alguma coisa relacionada com ΔG. Então, eu vou ter lá 0,77 menos 2 vezes 0,44, ou seja, menos 0,88. Então, isso deu menos 0,11. Menos 0,11. Então, esse potencial aqui vai ser menos 0,11 dividido por 3. Então, vamos fazer lá, dividido por 3, fica menos 0,037, ou seja, menos 0,04. Menos 0,04. Depois a gente volta a esse assunto novamente. Até vou apagar aqui novamente para a gente focar no diagrama de Latimer. Então, para você usar as informações do diagrama, você deve escrever as semi-reações correspondentes. Então, para os íons simples, é fácil você escrever a semi-reação. Então, por exemplo, você tem aqui a redução do ferro 3 a ferro 2. Como fica a semi-reação de redução? Muito simples. Você vai ter lá ferro 3 aquoso mais elétron, dando ferro 2 aquoso. Potencial aqui está aqui no diagrama, mais 0,77 volt. Porém, quando você tem situações um pouquinho mais complexas, como na redução do ferrato, que aliás ele tem um alto potencial de redução, então ele é um agente oxidante muito bom. Então, você vai precisar balancear os oxigênios com moléculas de água e os hidrogênios com H+. Então, você tem isso aqui, ó, FeO4, 2-, e vai passar para ferro 3, Fe3-.
mais. Então, isso aqui trata-se de uma redução. Olha, de 6, que é o NOx do ferro, aqui para 3, são 3 elétrons que tem que ganhar. Então, ganhou 3 elétrons. Oxigênio. Tem 4 oxigênios na esquerda, eu preciso de oxigênios na direita. Eu vou usar moléculas de água. 4H2O. Hidrogênio, aqui do lado direito, 4, eu vou precisar de H+. Então, é meio ácido, né? 8H+. O balanceamento das cargas está correto, graças aqui à presença do oxigênio. E o potencial de redução aqui do ferrato a ferro 3 está aqui no diagrama, 2,20 volts. Super alto. Quer dizer que o ferrato ele não é muito estável, ele é um ótimo agente oxidante, ou seja, o ferro 6 está louco para receber elétrons e se transformar em ferro 3. Né? Então, ele é um ótimo agente oxidante. Por outro lado, aqui, você tem o ferro 2, para passar para ferro 0, potencial negativo. Então, o ferro 2 já não é um grande agente oxidante. Na verdade, o ferro 0 tem a tendência de sofrer oxidação a ferro 2. Então, ele seria de fato, o ferro metálico pode ser usado como um agente redutor, sendo oxidado a ferro 2. Esse exemplo aqui é conhecido de vocês. Nós calculamos o potencial de redução do índio 3 a índio 0. Mas agora eu vou tratar isso usando o diagrama de Latimer. Então, vou montar um diagrama de Latimer aqui. Aqui você tem índio 3 para índio. Claro que não está muito bonita a letrinha aqui. Índio 2 para índio. Índio o quê? Índio mais, né? E índio 0. Índio 0. Então, aqui você tem menos 0,49, menos 0,40, menos 0,14. Qual é o potencial de redução do índio 3 a índio 0? A gente vai colocar aqui. Então, só lembrar que é baseado nisso aqui, ΔG igual menos NFE. Então, de 3 para, vou por aqui, N, e aqui o potencial. Eu vou multiplicar o potencial por N, simplesmente para calcular alguma coisa relacionada com ΔG. Então, não confundam com o fato de, se você multiplicar uma semi-reação por qualquer número, não muda o potencial. Então, não confundam. Então, aqui, ó, de 3 para 2, você tem um elétron envolvido aqui, menos 0,49. De 2 para 1, um elétron, menos 0,40. De 1 para 0, menos 0,14. Então, você tem um total de 3 elétrons, né? E quando você soma aqui os potenciais, você vai ter... Então, deixa eu fazer a minha conta aqui. Ponto 14 mais ponto 40 mais ponto 49. Então, dá 1,03 negativo. Então, menos 1,03. Eu vou pegar isso aqui e vou dividir por isso aqui. Então, dividido por 3, pelas minhas contas, dá menos 0,34. Confere com a videoaula que eu resolvi isso aqui usando um método um pouquinho mais complicado. Eu acho esse diagrama bem simples, esse método aqui, que é relacionado com isso, também simples. Vou refazer todos os exemplos que eu fiz no passado usando esse diagrama. Até a próxima aula.